Acredito que... Bom, ok. Eu vou ficar aqui no meio, certo? Mas a gente pode, para vocês me assistirem também, mas a gente pode conversar tranquilamente, livremente, tá? Se vocês quiserem, inclusive, chegar mais próximo em virtude do som, não tem problema nenhum. Bom, pessoal, nós, eu, professor Vitor Russo, professor Felipe Rodrigues e professor Sandro Alex, damos as boas-vindas a vocês no nosso painel na Jornada Jurídica do CESUPA, que é um painel, tem um nome específico, mas ele é um painel de principalmente apresentação das atividades desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Judex Perfectus. Tá? Algum de vocês aqui já faz parte do Judex, não na minha linha, mas na linha de alguns professores, ou já esteve em alguma atividade do Judex? Levante a mãozinha aí. Vocês são de alguma linha? A linha do professor Felipe? Beleza. Daniel, da minha linha também. Vocês já participaram de alguma atividade do Judex? Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. A gente planejou aqui, e eu já, como eu sou o único que estou aqui em Belém hoje, vou fazer um pouco da coordenação dos trabalhos, mas a gente planejou conversar com vocês sobre o que é, tá, o grupo Judex Perfectus a partir do tema que dá nome à palestra, certo? Então, vai ser um bate-papo de apresentação, de discussão sobre a história do direito dentro dos âmbitos trabalhados pelo grupo, das 3 linhas do grupo Judex Perfectus, e aí cada professor vai ter a oportunidade de conversar com vocês um pouco sobre o desenvolvimento das suas atividades, como elas já estão acontecendo há quase um ano. Então nós estamos agora caminhando para fechar o primeiro ano de atividades do grupo, né? E isso para nós já é um sinal de maturidade bem interessante, bem importante, porque no segundo semestre teremos nova rodada de edital de entrada no grupo. Isso é muito importante ficar bem claro, edital para quem irá continuar, obviamente, mas para quem tem interesse, muito importante desenvolver pesquisas dentro das áreas abordadas pelas 3 linhas, ok? Então, a gente, apesar de não ter combinado, acredito que a gente possa seguir a ordem das linhas. O que vocês acham, professor Sandro e Felipe? Vocês se apresentam? Como fica melhor? Fique à vontade. Melhor, fique à vontade. Acho que podemos seguir nas linhas. Perfeito. Então, fala, Felipe. Não, até caso tenha uma restrição de horário, vocês podem ir começando, que eu falo por último. O horário mais tranquilo. Tranquilo, a gente pode seguir, eu acho que a ordem das linhas fica bem tranquilo, beleza? Então já um passo para as boas-vindas e para usar um tempo o professor Sandro Alex. Ótimo, vamos começar então. Bem, boa tarde, Vitor, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos que nos assistem. Então, nesta transmissão remota, me considero aí nesta sala também, agradeço a escolha dentre as atividades e os painéis que hoje decorrem nessa 23ª rodada jurídica, por nos dar a oportunidade também de ouvir algo daquilo que vai ser proposto ou foi proposto como atividade desse painel, que é essencialmente a história do direito, do pensamento jurídico, a história da cultura jurídica. Eu queria descrever um pouco a ideia geral que motivou então o grupo e particularmente a linha que eu lidero e depois seguir então para aquilo que temos desenvolvido até agora e a proposta de desenvolvimento ao longo desse ano de 2022. A ideia fundamental do Judex Perfectus é aquela que eu creio que pode ser expressa numa frase muito significativa de um dos maiores historiadores do direito europeu, que é o Helmut Koenig, que disse e escreveu sobre isso no livro clássico sobre a formação do direito europeu na Idade Média, que a história do homem não pode ser contada sem a história do ordenamento com que se estabeleceu e com o qual conviveu. A ideia fundamental, portanto, de termos dentro de um curso de direito, na conjugação da graduação com a pós-graduação, um grupo de pesquisa sobre a história do direito, é que possamos também lançar esse olhar externo
sobre o fenômeno jurídico, mas que não uma olhada dogmática jurídica, portanto, mas uma olhada histórica sobre a própria dogmática jurídica e os conceitos que estão na permeabilidade dessa dogmática jurídica. Então, para além dela própria, para além do ordenamento, usando aqui, ampliar a perspectiva do próprio Cohen, os ordenadores desse ordenamento, o pensamento jurídico, a história dos conceitos, a história do direito enquanto práticas jurídicas, tudo isso interessa ao conjunto do nosso grupo de pesquisa. Na linha que eu coordeno, em que falamos especificamente da história do direito público a partir de um conceito ou de uma leitura biopolítica, nós temos uma abordagem que se baseia em fundamentalmente dois grandes desafios, né? De introduzir dois conceitos com os quais possamos raciocinar a história do direito público que não têm sido apresentados devidamente como o nosso ponto de partida dentro dessa tratadística e das obras sobre o direito público que têm sido produzidas a partir do final do século XIX. Nós estamos falando do conceito de demografia, então, o desenvolvimento de um conceito populacional e de dinâmicas populacionais específicas, ao mesmo tempo que também tratamos do conceito de território. Essa linha número 1, que estuda a história do direito público, eu faço uma breve explicação de por que esse recorte aqui, por que nos interessa tratar sobre a história do direito público. São algumas percepções da realidade circunstante que nos levam a isso. Primeira destas percepções é que o direito, tal como nós o vemos hoje, o direito que está ao nosso redor e aquele no qual emergimos, ele é essencialmente hoje o direito público ou associado ao direito público. Se olharmos, mesmo que de forma enviesada, para os currículos dos cursos de direito, isso se torna muito claro. O direito público compõe mais de 70% das disciplinas que hoje povoam os currículos, e isso não é para divertimento dos presentes, é porque a ideia de formação é associada necessariamente, pelo menos no século XX, ao que existe em termos de atuação, de ação de mercado e de necessidades correntes para aquela profissão. Se nós temos um curso de direito, 70% dele formado por disciplinas que compõem este bloco mais tradicional, o direito público, é porque o direito que nós temos ao nosso redor requer profissionais que majoritariamente sejam formados nesse tipo de conhecimento. E, a princípio, isso não estranharia se não se colocado este fenômeno numa escala histórica. Há 100 anos atrás, era exatamente o contrário. Então, nos primeiros estatutos, mesmo na República Brasileira, no início da República Brasileira, já na primeira década do século XX, os estatutos da Reforma Rivadavia, por exemplo, que já abordam uma nova percepção de um direito atual, então a necessidade de modernizar o ensino do direito no Brasil, apontam para um currículo que é bem diferente do currículo que nós temos hoje, um currículo que as disciplinas do direito público que ali se fazem presentes são essencialmente o direito criminal e a processualística. Essa gama montada sobre o direito administrativo, sobre diversos direitos constitucionais, sobre um processo constitucional, sobre um direito urbanístico, um direito à saúde, um direito ambiental, todo este conjunto de disciplinas que hoje, inclusive, matizam
aquilo que concebemos mesmo como modernidade do ensino jurídico, a necessidade de superação de sua crise, etc., são entre uma mudança no espaço de um século, alguma coisa que historicamente deve ser observada. Essas mudanças não acontecem ao acaso, não acontecem por acaso. Essas mudanças, quando são significativas dessa natureza, elas devem ser explicadas cientificamente. Ou seja, se isto acontece segundo algum padrão, isto não é uma especialidade, uma peculiaridade brasileira, e de fato não é. Se este é um fenômeno de incremento exponencial de uma área específica do direito, nós devemos ser capazes de identificar os fatores, seja sociológicos, seja econômicos, seja culturais, mas também históricos que estejam presentes nesse fenômeno para circunstanciar. Essa é uma primeira percepção, uma primeira tarefa. Uma segunda percepção diz respeito à ampliação e à magnitude que o fenômeno do direito público toma no século XX, especialmente no século XX. Não apenas multiplica as suas áreas de atuação e de formação doutrinal e, portanto, seu prestígio científico, como tem vinculado também ou influenciado de maneira decisiva as áreas tradicionais do próprio direito privado. Seja o direito comercial, seja o direito civil, como áreas por excelência do direito privado, hoje se tornam cada vez mais áreas regulatórias. É muito comum, inclusive no curso de Direito do SESUPA, esta palavra se impor de maneira muito discreta, muito subreptícia, muitas vezes, mas vai formando parte do jargão jurídico da última década, que é a palavra regulação. Ou seja, aquilo que concebemos de atividade privada na sociedade de hoje, atividade privada, disciplinada pelo direito, tem sido uma atividade privada regulada. Ela compõe esse grande domínio, que é um domínio um pouco límbico, por assim dizer, que é este domínio regulatório. O domínio regulatório, para a observação do historiador, nada mais significa, neste caso, que é um domínio não essencialmente privado. É um domínio já da esfera pública, em que nós contamos com o elemento da vontade, nós contamos com o elemento da disposição livre da vontade, que é o elemento essencial do direito privado, da liberdade de contratar, mas essa liberdade é cercada por todos os lados. Então, nós temos um direito regulatório que sempre se aplica ao espaço da liberdade da vontade ou da liberdade de contratar. O que muda essencialmente o que nós entendemos como direito privado. Então, um direito puramente privado não é mais um fenômeno que possamos observar com facilidade hoje. O espaço público é totalmente público e o espaço privado vai se tornando esse espaço límbico, que é o espaço regulatório. Repito a premissa original. Este é um fenômeno que não está presente em todas as dimensões da história do direito, mas é um fenômeno que se insere dentro deste último século, especialmente no seu último quartel. No caso do direito brasileiro, o fenômeno regulatório nasce especificamente na década de 90, a partir do consenso de Washington. Então, nós vamos ver as áreas do direito privado sendo áreas reguladas, sendo áreas em que os contratos são dirigidos para esta, para aquela direção, em que existe alguma limitação, mesmo dentro de um conjunto político que podemos chamar de liberal ou neoliberal. Mesmo o neoliberalismo não é de afirmação da liberdade de contratar como a liberdade por excelência, mas a da regulação da liberdade de contratar. Há, portanto, uma filosofia política aqui que influencia os conceitos e a forma de entender o fenômeno jurídico nas últimas décadas. Existe uma dogmática jurídica que se multiplica, por um lado,
num formato eminentemente público, então de uma forma pletórica. Existe um ensino jurídico que é todo voltado para uma formação quase que eminentemente publicística e regulatória, então refletindo também esses influxos do próprio mercado e da sociedade. E, por último, o pensamento jurídico que se desenvolve, seja para fomentar estas alterações, mas também influenciado por alterações em diversos outros níveis, em diversas clivagens diferentes dentro da realidade social, mas que vai se moldando, portanto, para construir uma visão do direito que esteja profundamente influenciada por essa perspectiva publicística e regulatória. Então, a história do direito público hoje, e essa percepção que funda essa linha, ou lança a ideia que a linha possui, não é decisivamente uma divisão ou uma classificação que esteja ultrapassada. Aquilo que se afirmava há 30 ou 40 anos atrás, que as divisões clássicas entre o privado e o público, o direito público, o direito privado, estas classificações não mereciam mais lugar, elas estavam completamente superadas, merece alguma crítica e alguma reserva. A primeira reserva é a divisão clássica entre o público e o privado, tal como conceituado por Ulpiano e consagrado no digesto de Justiniano. Essa sim, talvez não faça mais sentido como fazia a época da compilação justinianéia. Agora, as classificações do direito enquanto público e enquanto privado como uma forma analítica do desenvolvimento do pensamento jurídico, da educação jurídica e de comportamento do próprio ordenamento, essa sim, não apenas não está ultrapassada, mas me parece um recorte importante e necessário para que nós possamos refletir historicamente sobre diversos assuntos do nosso tempo, inclusive assuntos que dizem respeito à teoria do direito, ao próprio desenvolvimento da teoria do direito. Então, a história podendo contribuir com elementos para uma meta-teoria do direito, para que nós nos perguntemos também porque a teoria do direito apresenta as características que apresenta hoje, a preocupação conceitual que apresenta hoje, porque ela própria se forma dentro do próprio de uma visão científica do direito, que já inaugura também a publicística tal como ela é. Na percepção daquilo que temos estudado nos últimos tempos, e há um livro essencial que foi a base do estudo do grupo nos últimos meses, foi o Foundations of Public Law, que é um livro do Martin Lowling, um constitucionalista e historiador do direito britânico, que tem contribuído decisivamente com a afirmação do direito público como uma categoria analítica, inclusive dentro da história, desde 2004. O primeiro grande livro que lança em 2004 é o The Idea of Public Law, e 10 anos depois, então 2014, lança o Foundations, e no Foundations, sobre o qual eu vou tratar um pouquinho mais detalhadamente logo mais, esse livro é que cria propriamente as bases do estudo que nós lançamos no semestre passado, dentro da linha 1. Martin Lowling é um autor muito pouco conhecido ainda no Brasil. Algumas obras dele sobre o constitucionalismo britânico são um pouco mais conhecidas, algumas reflexões sobre o direito constitucional anglo-saxão mais conhecidas, mas a obra de Lowling, enquanto historiador do direito, ainda é pouco discutida, não apenas no Brasil, mas dentro das próprias universidades europeias como um todo. E eu creio que isso decisivamente é um erro a se corrigir. A obra é monumental, recheada de grandes teses históricas
algumas novas e relativamente controvertidas, outras que revêem posições clássicas sobre elementos que têm sido estabelecidos quase como um discurso comum na história constitucional, como a relação entre a Magna Carta inglesa, o início dos direitos humanos, a Magna Carta como limitação do poder do rei. Lowling revê isto completamente, fazendo afirmações ao contrário, né, e com teses extremamente bem fundamentadas e que lançam novos olhares, efetivamente, sobre o que é o desenvolvimento do direito público. A primeira afirmação, para não esgotar também aqui o meu tempo, mas a primeira afirmação que Lowling coloca no livro, e é aquela que vai abrir, efetivamente, os trabalhos da linha, é aquela de que há uma abordagem mais ampla a considerar-se em oposição ao trajeto histórico do direito público, que está classicamente associado à formação dos dogmas desse direito público no constitucionalismo. Isto é, o direito público tem sido estudado tradicionalmente como sendo, basicamente, a história da separação dos poderes, a história da igualdade jurídica e a história da legalidade positiva. Lowling vai afirmar que não é claro, nesse tipo de perspectiva, que o constitucionalismo rompe com a linguagem e com um discurso antecedente, além do que conduz a uma falsa percepção, essa estritamente dogmática e conceitual, de que o foco do estudo histórico do direito público reside exclusivamente nas instituições, como o estudo dos tribunais, ao invés de levar em conta também, para além da história institucional, o estatuto dos juízes e dos funcionários públicos, por exemplo, que é, por sua vez, uma perspectiva que ele condivide. Professor, o senhor ligou o mudo. Obrigado. Eu meti o caderno. Condivide, aí... eu meti o caderno aqui em cima do mouse e acabei clicando. Obrigado. Sim. Eu acho que está um pouco escuro para a gente. Aqui. Pois é essa iluminação daqui, esperando que eu vou utilizar um equipamento que me foi recomendado. É que o sol se põe aqui atrás. Então, eu creio que ele está dando aqui na própria câmera algum reflexo. Russo, se tu quiseres, como o professor Santo está falando, marca ele na tela para ficar maior, para não ficar pequenininho o quadro. Posso fazer isso, sim. Sabe como é no Meet? Sei. Tem um pinozinho, né? Pois é, porque aí fica mais fácil o pessoal dos presentes assistir. Boa. Então, não sei se melhorou, fiquei um pouquinho mais claro aqui. A imagem, pelo menos. Valeu, Daniel. O professor Sandro, o senhor tem que avançar para o próximo nível, comprar um ring light. Pois é, eu vou ter que fazer uma coisa dessa e melhorar essa minha câmera. Tem uns que eles grudam em cima do notebook mesmo, são pequenininhos, só para fazer uma luzinha. Eu vou ter que pedir auxílio ao pessoal da informática daqui de casa para que me ajude nesses equipamentos. Mas olha, obrigado pelo toque também, porque a imagem estava um pouco escura. Não que lhes favoreça me ver com uma imagem muito nítida, mas talvez crie um pouco melhor a conexão aqui entre nós. Mas é dizer o seguinte, essa perspectiva de que a história do direito público não se esgota na história institucional, mas de que ela avança também para uma história das práticas jurídicas, para a história das corporações como funcionários públicos, para uma história do estatuto e criação, portanto, da autoridade e da própria liberdade do fazer, então das práticas judiciárias, dos próprios juízes, essas perspectivas, para além
da perspectiva estritamente institucional, é uma perspectiva que Lowen divide com o professor Antônio Pedro Barbosa Homem, que é aquele que inaugurou, inclusive, as atividades aqui do Judex Perfectus, na primeira conferência, que lança uma tese extraordinária sobre a história institucional, os limites da história institucional no estudo do direito público, que se chama exatamente Judex Perfectus, que é uma perspectiva importante aqui para o nosso estudo também. E é exatamente para ela que vou agora, já numa curva final aqui dessa apresentação. Na história do direito público, é relevante para nós o reconhecimento também, como disse ainda há pouco, não apenas destas práticas, mas a identificação dos momentos históricos em que o direito público vai autonomizar-se dentro do momento moderno, dentro da história moderna, dentro do pensamento moderno. Quero dizer, eu afirmei ainda há pouco que a divisão entre direito privado e direito público, a divisão clássica, superou-se. Mas o direito público moderno, tal como nascerá, então, com as características que ele nascerá e que lhe permitirão essa multiplicação e essa hipertrofia que ele vai atravessar nos finais do século XVIII até o presente momento, essas características vão sendo observadas em um momento de renascimento desse direito público, já a partir da afirmação das teses sobre razão de Estado e de construção dos próprios Estados-nação dentro de um discurso que não conhecerá os limites entre o pensamento jurídico e o pensamento político. Esse é um discurso jurídico-político que o século XVIII terá a sua segunda metade e o século XIX desenvolverá também, a despeito das perspectivas teóricas sobre a separação do direito da política enquanto técnica e ciência e governo propriamente. Essa seria uma mitologia jurídica da modernidade, no entender de um grande historiador do direito como Paulo Grossi. E é exatamente a denúncia dessa mitologia que a análise histórica do direito público, a partir da segunda metade do século XVIII, nos permite ver. O nascimento dele, essa proposição aqui para deixar mais claro, é um nascimento intelectual, é um nascimento conceitual, aqui a perspectiva mesmo de análise da doutrina e dos doutrinadores, que vão destacar de dentro das obras sobre o melhor governo, sobre obras da arte de governar, sobre obras a respeito de príncipes perfeitos. Então, aqueles discursos sobre príncipes, sobre arte de governo, que são os Peculum Príncipes, então, obras específicas da economia política que visam o aconselhamento dos príncipes sobre como devem governar para fortalecer os seus estados, como a razão de Estado é distinta da moral individual e, portanto, dessa razão religiosa. Todo esse discurso, que é um discurso intelectual e cria e demarca conceitos que são relevantíssimos dentro da filosofia política, dentro do pensamento político, da própria economia política, é exatamente daí que começa-se a delinear o que nós vamos entender por direito público. Tanto que as primeiras grandes obras do direito público nós identificaremos no século XVIII, nessa segunda metade, a partir dos tradicionais tratadistas do direito privado, que vão tratar de institutos que a princípio são do direito privado, como, por exemplo, propriedade, mas aplicam a sua doutrina para tratar da propriedade dos reis ou dos príncipes.
e começam a demarcar algumas diferenças conceituais entre esta propriedade dos príncipes e a propriedade de maneira geral. Então, a princípio, o direito público não entra neste mercado do pensamento, por assim dizer, identificando-se a si próprio como direito público. Ele identifica-se como pensamento jurídico, mas começa a criar elementos de demarcação tradicionais do direito privado ao introduzir elementos da razão de Estado dentro do domínio do direito privado. E aí o direito privado, tal como nós conhecemos, deixa de ser. E ele começa a migrar para, e a partir dele começa a migrar uma outra área conceitual, e isso vai acontecer de maneira muito sensível, e nós conseguimos identificar isso nos trabalhos do grupo, com o direito tributário, por exemplo. O direito tributário vai se impor a partir do conceito de razão de Estado e na disputa teórica sobre a quem pertence o monopólio da coerção. Se os nobres podem tê-lo, então ele não seria um monopólio, mas se ele deve ser um monopólio, não seria dos nobres, deveria caber apenas ao príncipe. A definição política sobre o monopólio da coerção, porque esse é um elemento nitidamente político, cria as bases nessa linha da razão de Estado para a criação de uma área importantíssima do direito público. E não há nada dentro do direito privado que consiga lidar com isso. O direito público vai se impor à medida em que são demarcadas essas áreas de competência, monopólio do Estado, de diferença, portanto, de distanciamento do Estado em relação ao indivíduo. A própria ideia de contrato é um exemplo com o qual eu termino isto aqui. Todos já ouvimos falar dos contratualistas e do pensamento contratualista, que coincide, não à toa, exatamente com o período a que eu estou me referindo, o período de criação do direito público no finais do século XVIII, basicamente. O contratualismo é um conjunto de pensadores, então uma escola, um conjunto de pensadores que vão criar as bases ou os conceitos basilares do próprio pensamento político moderno, seja a definição de soberania, de representatividade, o parlamento, a separação de poderes, todos esses elementos tradicionalmente estão aqui no constitucionalismo. O problema vejam aqui, a ideia basilar que inicia essas escolas é uma ideia do direito privado, que é o contrato. Então, o mecanismo será sempre esse, a importação, consciente ou não, de um conceito comumente aceite no direito privado e a aplicação dentro dele de uma nova têmpera ou de um novo espírito. Esse espírito é o espírito de separação entre o príncipe e os indivíduos. Em todo esse raciocínio contratual, nós vamos ter a produção de zero direito privado aqui. E o nascimento exatamente de uma área diferente do pensamento jurídico moderno, que é o direito público. O nosso esforço tem sido, portanto, seguir essas obras e esses pensadores para além da linha da história institucional. O nosso trabalho, nos primeiros momentos, tem se concentrado muito na história das ideias e na história dos conceitos, apontar, portanto, para os juristas-chave que constroem os conceitos-chave que, posteriormente, nós denominaremos os conceitos-chave do direito público, mas que não eram afirmados dessa forma no seu próprio período. É um trabalho, portanto, de seguir pegadas, de identificação de conceitos e, ao mesmo tempo, de seguir os traços da influência. Então, quem influencia quem, que obra é mais lida neste ou naquele período, de maneira que nós possamos identificar aqui uma evolução dessa semântica que forma o direito público essencialmente como um conjunto conceitual, um conjunto de ideias
que ganharão autonomia a partir da ideia fundamental de razão de Estado no final, ou na segunda metade do século XVIII. Isso para nós é essencial para que possamos não apenas escalonar a evolução dessas ideias, mas entender o quanto a penetração destas ideias de uma razão de Estado de maneira generalizada no pensamento jurídico hoje é o elemento fundamental da hipertrofia do direito público e da criação, portanto, desse espaço mínimo de um direito privado regulatório, porque espraiamos a razão de Estado em todos os domínios. Essa é a pista que temos seguido e a hipótese que queremos também demonstrar. É elemento fundamental para isso a introdução de fenômenos extrajurídicos como população e como território, porque são esses os elementos biopolíticos de população e de território que vão constituir essa área da razão de Estado que se chama arte de governar. E é isso que vai abrir a chave, portanto, para que estes conceitos se formem. Então, definitivamente, para nós aqui, a primeira fase do nosso estudo nos prepara para chegarmos a esse ponto, do estudo da demografia e do estudo do território como os elementos que mais influenciaram a base conceitual daquilo que será o direito público moderno. Mas isso ainda é coisa para se demonstrar. Ainda estamos a alguns passos atrás nisso, mas essa é a hipótese, essa é a nossa desconfiança. Nós teremos no dia 26, já ficam todos muito convidados a isso, às 6h30 de Belém, a palestra da professora doutora Ana Caldeira Fouto, que é da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, uma das mais reputadas historiadoras do direito dessa nova geração, que é uma especialista no pensamento da nova escolástica ou da segunda escolástica ibérica, século XVI e século XVII, e identificando elementos conceituais do direito público aí, a partir do pensamento internacional, portanto, antes mesmo do período que tradicionalmente tem sido apontado aqui, seja pelo Loure, seja pelo professor Barbazon. Então, é uma palestra que eu considero central, um contato essencial entre as novas caras do pensamento historiográfico jurídico do nosso tempo e uma pessoa, portanto, que merece toda a nossa atenção. Eu vou divulgar isso amplamente através do nosso grupo do Iudex Perfectus, do nosso perfil no Instagram do Iudex Perfectus também. Então, acompanhe, mas já está marcado. É dia 26, às 6h30. E adiante falamos também sobre o edital para a seleção de novos estudantes, que precisamos renovar o grupo também para a nova fase de estudo. Mas fico por aqui. Obrigado. Perfeito, professor. Perfeito. Acho que o som está ok, né, para vocês? Beleza. Bom, quando o senhor fala aí, só fazendo uma parte aqui, quando o senhor fala de direito público e de que o direito público, basicamente, ele se tornou o ramo majoritário do direito, o direito privado ficou diminuído, esmagado, ou até, né, ele perdeu sua natureza pura, digamos assim. Eu, lá no escritório, sou coordenador da área de direito público, né? Eu acho que eu sou coordenador de muita coisa lá. Exatamente. Está dentro do tributário, mas está dentro as duas áreas majoritárias para a gente, que são o direito administrativo e o direito eleitoral. Então, aqui na própria pós de direito público do CESUP, onde eu dou aula também, existe ainda uma... O que é esse direito público contemporâneo, né? Então, nosso objetivo aqui com o grupo também e com essa palestra é mostrar que a atualidade e o grau de rigor do debate contemporâneo que o professor Sandro vem travando no grupo dele para entender ramos muito importantes como o direito tributário, o direito administrativo, enfim, até o penal, né? O direito penal é um ramo tradicional do direito público, né? Então, ele é que vai titularizar, né, essa discussão sobre a violência institucionalizada, né, professor? É algo bem interessante. Sem dúvida nenhuma. E é um dos que mais influencia e resiste mesmo como liderança do direito público junto com o administrativo e o tributário. Esses ramos têm crescido muito em termos conceituais
E bem, as derivações desse estudo são diversas, né? Ainda estamos só no início. Perfeito. Então, se algum de vocês tem esse interesse, fica o convite do professor Sandro. Quando é a palestra mesmo? Dia 26 agora de maio. Tá anotado aí. Às 6h30. Então, 20 eu vou divulgar ainda o link. Sigam o perfil do Instagram. É por lá que a gente vai divulgar o link mais próximo para esse acesso. Perfeito. Bom, eu vou dar início aqui à apresentação bem breve dos trabalhos da linha 2, tá? De qualquer dúvida que vocês tenham, pode levantar. Olha, eu participo da linha e eu queria comentar um pouco sobre como está sendo o nosso trabalho e tudo mais. O Daniel, que é da minha linha, já está escalado, ele já sabe que ele vai falar, então ele vai, além de eu contar, né? Porque eu posso contar, tá enganando vocês, né? Não está fazendo nada do que a gente está falando. Então ele é testemunha ocular aí, é um personagem da história que vai ficar para contar também um pouco sobre o que está fazendo. Bom, eu sou o professor Vitor Russo, não sou professor da graduação aqui do CESUPA, eu sou professor da pós-graduação em Direito Público e de outras faculdades aqui em Belém. Então, muitos de vocês ainda não me conhecem, mas pelas atividades do grupo a gente vai se encontrando por aí, beleza? Eu coordeno a linha 2, que se chama O Modelo de Jurista Perfeito. Perfis intelectuais entre o bacharel e o jurista cientista na cultura jurídica brasileira. Então eu pesquiso perfis intelectuais. A nossa linha se preocupa com identificar qual é a linha de pensamento no Brasil, principalmente, em certo período. Se vocês pararem para pensar, quando vocês se formam, vocês serão o quê da vida? Só se formando. Serão formados em direito, mas serão bacharéis em direito, certo? Essa palavra bacharel, ela atravessa a nossa história desde antes de existirem cursos de direito no Brasil. Os primeiros cursos de direito no Brasil foram fundados em 1827. Daí, dessa independência, ou desse início de independência intelectual do Brasil em relação a Portugal, que foi se formando depois que o Brasil se independizou politicamente, a gente tem a construção de um pensamento jurídico brasileiro. A nossa linha, ela se filia, né, a um tipo de estudo chamado história intelectual. Tem vários sinônimos ou diferenças em relação a outras sublinhas, como, por exemplo, história das ideias ou história do pensamento jurídico. Mas a gente estuda especificamente história intelectual. A gente estuda quais foram os intelectuais e o que eles pensavam sobre o direito. Não necessariamente sobre o direito em si, o que é direito, mas o que eles pensavam dentro da globalidade do que eles poderiam pensar. Nesse sentido, o que é que eles faziam além do que eles pensavam, certo? Então, essa linha, quando se preocupa com perfis intelectuais, ela parte de uma diferença conceitual, certo? A partir de um autor chamado Carlos Petit, que é um autor espanhol que, se tudo der certo esse ano, a gente, no segundo semestre, já tem perspectiva de que ele venha falar conosco, pelo menos virtualmente, é um professor espanhol vivo e relativamente jovem também. Ele divide, ele encontra na história espanhola dois perfis. O perfil do jurista, que gostava de falar muito, o perfil do jurista que não gostava de escrever, mas gostava de discursar. Vocês já viram esse tipo de perfil de jurista até hoje? O cara que gosta de fazer um grande palavrório, não necessariamente no sentido caricato da palavra, mas juristas que são eminentemente oradores. Juristas que estão discutindo no mundo jornalístico e dando a sua opinião no mundo jornalístico. Isso que para a gente hoje não é a maioria da atitude dos juristas, já foi um perfil chamado perfil do bacharel. Okay? Esse perfil do bacharel, ele é para nós muito importante porque ele construiu uma interpretação sobre o Brasil. Na década de 1930, tá, nós temos uma tríade, 3, portanto, historiadores clássicos do Brasil, que eles se debruçaram sobre o pensamento quem é o brasileiro. De certa forma, eles estavam ali impulsionados pelo modernismo, de se perguntar o que é o Brasil, o que é o brasileiro e o que diferencia o brasileiro do europeu, o que diferencia o brasileiro do argentino. Essa tríade que alguns de vocês já ouviram falar, mas que é o Sérgio Buarque de Holanda, já ouviram falar do Sérgio Buarque de Holanda? Ele é aí aparentado, né,
de um outro Buarque de Holanda que com certeza vocês conhecem. Nesse caso, o Sérgio... Oi? É o pai dele. Exato, é o pai dele. Eu não quis revelar, mentira, que eu não esqueci mesmo, qual era o grau de parentesco, mas enfim, eu não quis chutar pai do Chico Buarque de Holanda. Além do Sérgio Buarque, outros dois que escreveram livros fundamentais sobre o Brasil se depararam com o Brasil é um país de bacharéis. Cada um, obviamente, vai variar as suas análises, principalmente históricas, muito vinculadas com uma corrente sociológica, mas eles vão dizer assim, o Brasil é um país de bacharéis. Se vocês pararem para pensar, o Brasil é um país construído por servidores públicos ou ocupantes de cargos burocráticos, e essa é uma linha da história da construção do que a gente entende como Brasil. Esse pensamento, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, e me ajuda aí, professor, qual era o terceiro mesmo? Da tríade clássica de 1930? Esqueci agora de cabeça. Isso aqui... Das arcadas ao bacharelismo? Não, esse é o Alberto Venâncio Filho e vou chegar nele. É o Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior, Raimundo Faoro? É, o Raimundo Faoro. E o Vitor Nunes Leal, que é um pouco mais adiante. Inchado. Bom, eu vou lembrar daqui a pouquinho. Mas todos esses autores estão nesse movimento. E o bacharel, ele se torna alguém importante. Não necessariamente estudando o bacharel como o que ele estudou, como ele se formou, em que faculdade ele se formou. Existia um tipo de leitura que depois foi sendo estudada por pessoas sob a ótica jurídica e propriamente do pensamento para ver que outras facetas desse bacharel existiam. Então entra aqui, por exemplo, um livro muito importante que é o que a gente está estudando agora, chamado Das Arcadas ao Bacharelismo, o livro do Alberto Venâncio Filho. É um livro clássico, você não consegue passar desse tema realmente sem em algum momento esbarrar na leitura das Arcadas ao Bacharelismo, onde ele vai estudar o ensino jurídico no Brasil, o ensino jurídico na colônia, se existia ou se não existia, o ensino jurídico com a formação das primeiras faculdades, em 1827, em Olinda, em São Paulo, como foram os primeiros anos, se foi fácil, se foi difícil, quem é que ensinava, o que é que se ensinava, até chegar ao que ele chama de dias atuais, que para ele lá era a década de 80. Mas, para nós, o que interessa é a cultura jurídica em que esse bacharel estava imerso. Eu já vou dar alguns detalhes. Entretanto, a partir desse referencial do Carlos Petit, nós temos um momento... Estamos querendo te referir ao Gilberto Freire, né? Perfeito, muito obrigado. Gilberto Freire, esse mesmo. A partir de certo momento, de certo período, esse bacharel clássico que foi observado e a partir dele foi interpretado uma linha de Brasil, uma linha sobre o que é o Brasil, ele já não era mais o perfil predominante juridicamente. Chegou um momento, tá, que vocês vão talvez se identificar mais, em que esse bacharel, que era um eminente orador, que ele não escrevia, no máximo os textos escritos eram uma compilação do que ele tinha falado. Se vocês pegarem, isso é bem interessante, a gente faz esse tipo de estudo. Se vocês pegarem livros antigos, não aqueles livros de manuais ou tratados, mas se vocês pegarem livros de vários autores, esses livros são compilações de discursos. Esses livros não foram feitos eminentemente da forma escrita, como a gente entende hoje. Eu sento, eu penso num auditório universal e abstrato e escrevo. Não, eles são... Hoje a gente degrava, né, palestra. A gente escreve a palestra. O cara escrevia o discurso dele e daqui a pouco isso aqui virava um livro. Há uma tradição desse tipo de escrita que dentro dos vários tipos, existe uma literatura, um tipo de literatura que era a literatura dos discursos de formatura, ou dos discursos e palestras. Isso eles eram textos, não na mesma acepção da palavra que a gente entende hoje. Mas a partir de certo momento, passou-se a exigir do jurista que o jurista escrevesse artigos científicos. Na jornada aqui agora, algum de vocês apresentou trabalho? Apresentou pôster? Quando você vai escrever um artigo ou um pôster, que é um produto acadêmico, digamos assim, iniciante, ok? Você está escrevendo com uma pretensão científica.
Você quer colocar lá suas referências, você quer colocar a nota de rodapé, você tem que colocar, né? Nem você quer, você tem que colocar ali, é exigido isso. Esse é um estilo de exigência para um cientista. E é óbvio, tá, que você tem aqui um confronto e uma transição entre visões, entre os perfis que a gente está estudando agora e que, porventura, dentro das nossas pesquisas, podem parecer outros perfis ou subperfis. O perfil do bacharel, que já é mais tradicional e clássico, e o perfil do jurista cientista, aquele que já vai começar a escrever em revista, não mais em periódico, aquele que vai se preocupar em deixar um registro escrito das suas ideias, não eminentemente o que ele falava numa palestra, mas ele senta, bom, eu vou escrever aqui sobre direito romano, deixa eu escrever aqui. Aí ele vai escrever um tratado diferente do tratado do que já existia antes, que era um tratado com outras características. Então, preste atenção, olhe para cá. Nesse ponto, nós temos a possibilidade de estudar juristas no Brasil, no mundo e no Pará. Essa pesquisa, essa linha de pesquisa do jurista perfeito, essa expressão jurista perfeito, que também tem a ver com iudex perfectus, que é o jurista, ou, em certa acepção, o juiz perfeito, no caso específico, que é o jurista ideal para um período. Por exemplo, hoje, vocês estão estudando, certo? Quando vocês saem do curso, quem é o jurista ideal? Tudo bem que eu não estou falando de uma pessoa com nome e sobrenome, estou falando assim, qual é o ideal que eu quero atingir com um estudante de direito que vira jurista? Quais são as características que ele tem que ter? Tem que saber falar bem? Tem que saber argumentar bem? Tem que saber pensar juridicamente? Mas tem que saber ser empreendedor? Tem que saber... Você percebe que esse perfil que nós hoje podemos identificar, grosso modo assim, cara crachá, mas com o que nós chamamos de perfil do egresso, o que nós queremos formar, o que é um bom estudante de direito, o que é o melhor estudante de direito possível, é o que nós chamamos de jurista perfeito. Naquela época lá, de 1870, ou então de 1901 em frente, quem era o melhor jurista? Qual era o modelo de jurista que a gente queria? Era um modelo de jurista que fosse engajado politicamente, um modelo de jurista que soubesse escrever, um modelo de jurista que estivesse debatendo na imprensa. Tudo isso são o que nós chamamos de perfis intelectuais. Beleza? Então a gente tem aí essa pesquisa norteada por um trabalho que eu já fiz previamente, certo? Então essa é uma extensão de uma linha de pesquisa que eu já venho empreendendo há algum tempo. Eu sou mestre em História. Já falei aqui para vocês algumas coisas que eu faço, né? Que eu sou advogado, não sei o que lá. Eu sou formado em Direito lá pela UFPA e sou mestre em História Social da Amazônia pela UFPA. Eu sou mestre em Direito. E lá no meu mestrado, eu pesquisei algo nessa mesma linha. Eu propus a pesquisa sobre qual foi a formação jurídica do Benedito Nunes, que é um grande filósofo brasileiro, né? Falecido há pouco tempo, mas um grande filósofo brasileiro. E qual foi a formação jurídica da Maria Silvia Nunes, que era esposa dele, e que era teatróloga. Alguns de vocês provavelmente já foram do Teatro Maria Silvia Nunes, lá na Estação das Docas. Ela dá nome a um teatro, certo? Então ela era uma grande teatróloga. Mas antes dele ser filósofo, e antes dela ser teatróloga, ambos se formaram na Faculdade de Direito do Pará, que hoje é a Faculdade de Direito da Universidade. E aí a minha pesquisa, dentre outros assuntos, a conclusão dela, digamos assim, o desfecho de pesquisa dela, eu fui lá para dentro do arquivo da UFPA, verificar o que efetivamente eles tiveram que estudar naquela época. E aí eu pensei duas disciplinas que eles estudaram, duas disciplinas basilares. Uma chamada Introdução à Ciência do Direito. Essa Introdução à Ciência do Direito, tá? Que é mais ou menos o equivalente à introdução ao estudo do direito que vocês todos estudaram na Faculdade de Direito, foi ministrada na época para eles por um professor chamado Daniel Coelho de Souza, que era um grandíssimo intelectual. E eu, depois dessas pesquisas, apesar de ele ser muito pouco falado no nível nacional, é um jurista que está debatendo
no dia, no calor do momento, com os maiores juristas do Brasil. Ele tem um livro muito importante de introdução à ciência do direito, que compete, a meu ver, com os melhores livros de introdução à ciência do direito da época dele. Tá? Depois, essa expressão, introdução à ciência do direito, passou a significar outras coisas, tem várias acepções. Mas na época dele, Daniel Coelho de Souza era um grande jurista, que a gente pode dizer, um grande filósofo do direito em certo momento, mas dentro do nosso decorrer das nossas pesquisas, era principalmente alguém muito interessado na sociologia jurídica daquela época. Isso é também um estudo mais para frente. Benedito Nunes e Maria Silvia estudaram com esse cidadão, e aí lá na minha pesquisa tem o que eles estudaram. Mas um outro ramo. Estudei uma segunda disciplina também, do que eles estudaram, das provas manuscritas, e um dia eu posso mostrar isso para vocês, das provas que eles fizeram estão lá guardadas. Já pensaram se todas as provas que vocês fizerem ficarem guardadas aqui no CESUPA? Daqui a 30 anos, quando vocês forem juristas áureos no Brasil, né? Aí vem um historiador sacana, né? Vai lá e fala, olha esse bicho aqui, olha o que ele escreveu na prova dele. Entendeu? Daquela prova que tu não estudou tanto, né? Que tu tirou 9,5, ele fala, olha, ele errou isso aqui. Entende? E foi isso que, grosso modo, foi o estudo que eu fiz numa segunda disciplina também, chamada Direito Constitucional. Aqui os ramos se misturam. O direito constitucional é a matéria, digamos, por excelência do direito público. E nesse caso, tá, era uma matéria basilar no curso deles. E eu estudei o que eles estudaram com um outro professor chamado Orlando Bittar. Um professor muito importante, talvez um tanto negligenciado na história do pensamento, mas a gente está, não gosto muito dessa palavra, mas a gente está resgatando o pensamento dele, que é um pensamento muito rico, constitucionalista muito bom, que hoje é nome de escola, tá? Nome de escola pública. Um dia vocês passarem aí pela José Malcher, né? Vocês vão ver lá a escola Orlando Bittar. Mas veja bem, o que eles estudaram lá? Eles estudaram, e aqui eu já vou fechando para a gente falar um pouco sobre só as atividades que têm sido desenvolvidas agora pelos estudantes, não só por mim. Eles estudaram, Benedito e a Maria Silvia Nunes, entre 1948 e 1952. Eles estudaram na Faculdade de Direito do Pará, que foi a primeira faculdade fundada na região norte do Brasil, e nesse caso foi fundada em 1902. Eles fizeram parte da turma dos 50 anos da faculdade, chamada de turma do cinquentenário. Isso por si só já é um estudo bem interessante sobre a história do ensino jurídico no Pará. Mas além disso, eles estudaram direito constitucional em 1948. Em 1948, alguém sabe se situar onde é que a gente estava? Em que período a gente estava? 1948. Lembra da história das constituições? Nós tínhamos acabado de ter a promulgação da Constituição de 1946, que é uma Constituição importantíssima para o Brasil. Uma Constituição que redemocratizou o Brasil. E tem muita ligação, se vocês forem estudar isso mais a fundo, com as previsões da Constituição de 88, tá? A Constituição de 46 e de 88 tem muitas similitudes interessantes a serem estudadas. Por que ela era redemocratizadora? Porque tínhamos acabado de passar por um período do Brasil, uma ditadura do Vargas, chamada Estado Novo. Então eles estavam ali num período de efervescência. Imaginamos, hoje a gente está 30 anos da Constituição quase, né? De 88, mais de 30, né? No caso, eles estavam há 3 anos da Constituição de 46. É como se vocês estivessem estudando direito logo depois da Constituição de 88. Muita coisa nova, ainda se fala muito sobre constitucionalismo autoritário, e eu estudei lá a visão que eles tiveram sobre federação. Caiu na prova, eles tiveram que explicar lá qual é a diferença da federação brasileira para a federação americana. Eles tiveram que estudar lá faça um histórico das constituições brasileiras, e cada uma eles comenta. A Constituição de 1824 tinha essas características. A Constituição de 1837 assim, assado. Então esse estudo revelou coisas bastante interessantes da formação dos estudantes de direito nessa época. E aí eu fecho com isso. Mas para que serve isso? Para que serve isso? Tem algumas pessoas, alguns historiadores, que falam que isso não serve para nada. Aí eles falam que a gente chama de elogio da inutilidade. Não serve para nada e não tem que servir mesmo, tá? Não tem que servir. Quem disse que história tem que servir para alguma coisa? História é história. E isso não é bem assim, tá? Depois a gente pode aprofundar, certo? Mas a história, ela serve enquanto ciência
para que você tenha uma maior e uma progressiva inteligibilidade sobre o seu presente. A história só faz sentido se ela fizer sentido para o presente, história em consciência. Isso não sou eu que estou falando, não inventei isso. Isto está no livro Apologia da História, do historiador, grande historiador chamado Mark Bloch, que a primeira pessoa que fez eu ler esse livro foi o professor Sandro Alex, quando durante um mês que eu tive aqui no CESUPA, antes de ir para a UFPA, eu estava esperando fazendo os dois, foi meu professor de História do Direito, me apresentou esse livro, e anos depois esse livro frutificou uma pesquisa de graduação ainda, depois mestrado, e quem sabe o doutorado. Então as linhas, a nossa linha, as pesquisas, elas vão nessa identificação intelectual, nessa história de perfis, etc. E aí, várias pesquisas estão em andamento. Pesquisa sobre Rui Barbosa, pesquisa sobre Clóvis Bevilacqua, pesquisa sobre Escola do Recife, pesquisa sobre educação jurídica no Pará e no Brasil, certo? E aí, com isso eu fecho convidando vocês a se integrarem a essa linha 2 ou a alguma das linhas que vocês prefiram para pesquisar com a gente no segundo semestre temas a partir da história intelectual. Isso eu fecho. Mas quem vai fechar mesmo, quem é? É o Daniel, não é? Então, depois que ele finalizar, a gente passa para o professor Felipe. Mas eu queria que o Daniel falasse para vocês um pouquinho do que ele está pesquisando, porque ele é um membro da linha e tem que dizer o que ele está fazendo, né? Para convencer vocês. Porque senão fica eu aqui falando e vocês, quando fechar a porta, já não procuram mais a gente. Tá bom? Fala aí, Daniel. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou membro da linha do professor, como ele falou, e antes de tudo eu queria falar que quando eu entrei no grupo, eu também não tinha completa certeza do que significava o modelo intelectual de jurista. Quando eu entrei, eu estava estudando especificamente garantismo, e garantismo dentro do direito penal, eu imaginava que a ideia de buscar um jurista perfeito fosse entrar nas garantias orgânicas, ou seja, a ideia de um jurista, de garantias que o juiz deveria ter dentro do processo penal. Só que quando eu entrei especificamente na linha, eu percebi que a história do direito ela abre determinadas portas para estudar matérias que são propriamente dogmáticas. Eu imaginava que estudar a história do direito seria uma matéria propedêutica no início do primeiro semestre e não necessariamente teria um efeito prático na minha graduação. Só que a partir da pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, eu estudo especificamente a Escola do Recife. A Escola do Recife ela foi um movimento que foi literário, foi um movimento que foi jurídico, um movimento que foi político. Naquele entremeio do século XIX, o Brasil ele ainda vivia um momento de filosofia que alguns intelectuais classificavam como um momento de atraso em relação à modernidade que se encontrava na Europa. Só que no Brasil houve a criação de 2 cursos de direito, como o professor falou, a Faculdade de Olinda e a Faculdade de São Paulo. A de Olinda foi transferida para o Recife, e essa faculdade do Recife, especificamente, ela recebeu, foi um centro de novas ideias, um centro de renovação intelectual. Começou com Tobias Barreto, que foi o intelectual que orientou principalmente o meu estudo, e eles começaram a receber principalmente obras alemãs para renovar o estudo do direito, renovar a cultura jurídica brasileira, mas além disso, foi um momento de princípio da sociologia. Então, o que eu quero dizer para vocês, dentro disso que eu tenho estudado agora, é que a história do direito também camba para outras áreas. Por exemplo, o Tobias Barreto, que eu mencionei, uma coisa que me interessa muito no estudo dele é esse princípio dele dentro da atividade intelectual, em que ele, por exemplo, batia de frente com Castro Alves. Castro Alves eu acho que todo mundo aqui conhece, da terceira fase condoreira, do modernismo. Então, além disso, eu acho que quando se entra na história do direito, especificamente na história dos intelectuais, abre esse leque de possibilidades para estudar coisas que dentro da graduação do direito muitas vezes a gente negligencia. Por exemplo, como o professor falou, outra membro do grupo, a Tainá, ela estuda especificamente o Rui Barbosa. E não que isso negligencie matérias dogmáticas. Por exemplo, o Rui Barbosa ele é reconhecido como um grande diplomata, um grande estudioso do direito internacional. Então, estudar a história do direito a partir desses intelectuais também abre portas para pesquisas que vocês possam desenvolver no direito internacional, no direito penal, no direito civil, em qualquer área do direito.
Por isso eu trouxe hoje também um ponto, eu estava conversando com o professor antes de vir. Eu estava ontem lendo o livro do Antônio Paim, que é um grande estudioso da Escola do Recife. E esse texto aqui também eu trouxe por causa do professor Sandro, que o Vitor falou que talvez ele se interessasse por esse ponto. Quando eu estava desenvolvendo essa pesquisa, ela tem muita relação com o que o professor Vitor desenvolve também, pelo sentido de que a Escola do Recife, como ela foi uma das primeiras faculdades do Brasil, obrigatoriamente quem se formou depois teve que quem dava aula nas outras faculdades posteriores teve que se formar em algum lugar, e muitas vezes foi na Escola do Recife. Então, é obrigatório que esses novos bacharéis egressos da Escola do Recife, que foram para outros lugares, levaram influências, levaram novas perspectivas que se criaram dentro dessa outra faculdade. Então, eu abro aspas para Antônio Paim. Em que pese a manutenção do debate filosófico e da crítica multilateral ao positivismo, a Escola do Recife não conseguiu, em seu período de apogeu, consolidar uma autêntica investigação filosófica e manteve-se envolta em cientificismo. É bem sintomático dessa circunstância o depoimento de Gilberto Amado quando o ambiente na Faculdade de Direito do Recife por volta de 1905, quando ingressou no estabelecimento de ensino. Quase todo rapaz do meu tempo em Pernambuco era agnóstico, darwinista, spencerista, monista, quando apareceu no primeiro ano um McDowell do Pará, que tinha passado pelos colégios de Paris demonstrando a existência de Deus pelas belezas da criação, cantos de pássaros, etc. Provocou riso, foi ridicularizado. Havia, porém, uma minoria que não havia chegado aos extremos do paraense. Refugava o fenomenismo, o mecanismo e afirmava-se espiritualista, como houve hoje no Rio perguntar, você é Flamengo, como se ouve hoje no Rio perguntar, você é Flamengo ou Fluminense? Ouvia-se na Faculdade do Recife, no Velho Convento, você é monista ou dualista? Para simplificar, todo mundo era positivista, isto é, darwinista, monista, fenomenista, evolucionista, mas ninguém prosélito de Augusto Comte. Pode-se dizer que, portanto, que no período em causa não vigou de modo pleno o propósito de distinguir-se radicalmente do positivismo. Tal se deu certamente pelo fato de que o núcleo propriamente filosófico da herança de Tobias Barreto não foi a rigor desenvolvido pelos discípulos. O que ele está dizendo aqui? Esse McDowell, que é um ponto que eu pretendo ainda me aprofundar bastante no estudo, que foi um jurista paraense, que ele formado na Faculdade de Direito do Recife, ele está dizendo que ele já era conceituado, ele já era um cara que tinha estudado em Paris e tinha muita influência do que estava se discutindo verdadeiramente na época, um cara que tinha muito repercussão a partir da importação desse pensamento francês. Só que, quando ele chega na Faculdade de Direito do Recife, ele é ridicularizado por trazer essa amostra de intelectualidade francesa, porque não condizia com o que a Escola do Recife estava tendo, esse momento de renovação a partir da filosofia, do direito alemão. Todos esses pontos mostram de que forma a Escola do Recife foi um movimento à parte, foi uma conjuntura que ajudou a criar essa nova concepção do direito no Brasil e que se espalhou. E, especificamente no McDowell, ele não era um pequeno jurista, não foi uma pessoa que simplesmente se formou e passou pela graduação. Ele era filho de um ministro de Estado e depois ele se tornou o primeiro doutor formado na Faculdade de Direito do Pará. Então, isso mostra que tem muito claro esse embate de ideias, e o que eu busco fazer, o que eu tenho pesquisado recentemente, é de que forma essa cultura intelectual ela tem formado juristas, e eu tenho seguido, principalmente na linha de pesquisa do professor Vitor, essa perspectiva. Então, eu convido vocês, se vocês querem encontrar dentro do curso de Direito, como eu encontrei uma matéria, uma forma de buscar conhecimentos não propriamente dogmáticos, mas ainda assim aprofundar conhecimentos dogmáticos. Eu acho que a história do direito é um caminho, e especificamente essa linha de pesquisa ela realizou muita coisa dentro da graduação que eu não esperava realizar no estudo do direito. Daniel, uma parte dizendo, sim, gostei muito da obra que trazes do Antônio Paim, e acho um historiador extraordinário. Tem outras obras dele que gosto muito, mas e parabéns pelo teu estudo, que chama a atenção. E um detalhe sobre o Samuel McDowell. Há muita coisa dele na Academia Paraense de Letras, um dos membros, e até hoje, eu imagino, pelo menos até 2016, eu tenho certeza, o prêmio anual
que a Academia Paraense de Letras concedia nos concursos de contos e romances era com o nome dele, Samuel McDowell, que é o prêmio da Academia. E além de jurista, ele era também um escritor, um romancista, então tem todas as características aí que o qualifica para estes perfis que a linha do professor Vitor Lúcio estuda. Perfeito, tem muita coisa para fazer entre a relação da Faculdade de Direito e especificamente da Escola do Recife com os primeiros professores fundadores da Faculdade de Direito do Pará. Exatamente, daqui do Pará. Exato, daqui de... eu estou me sentindo na sala aí. Para vocês imaginarem, até certo momento onde não tinha Faculdade de Direito do Pará, todos os magistrados, todos os professores, todo mundo que lidava com direito, ou vinha de São Paulo ou de Recife. Como o Recife era mais próximo daqui geograficamente, né, então tínhamos essa divisão entre norte e sul, todo mundo daqui tinha passado por Recife, ou 99% tinha passado por Recife. E aí, a gente está mapeando aqueles que passaram por Recife na época que o Tobias Barreto era professor lá. Ou seja, aqueles que, direta ou indiretamente, trouxeram a Escola do Recife para Belém. E essa é uma pesquisa inovadora que ainda não está engatinhando, na verdade, fora dos nomes, né? Então a gente está em contato, por exemplo, vocês terem uma noção, com o arquivo da Faculdade de Direito do Recife, para eles mandarem documentos para a gente analisar e ver essas relações não só demográficas, né, ou prosopográficas, como a gente chama, mas também intelectuais. Convite, né? Uma pesquisa em andamento, assim como a pesquisa em andamento da primeira mulher formada em Direito pelo Pará. É uma história dos próximos capítulos, tá bom? Então, agradeço muito e já passo a bola para o professor Felipe. Professor Felipe, eu já tive a oportunidade de escrever, eu estou saindo, eu tenho que pegar a estrada agora, senão eu não chego para a aula. Mas quero deixar um grande abraço e minhas desculpas por não poder te assistir aí até o final. E me despeço, nos vemos então adiante. Os detalhes do grupo para contato ficam aí com o Felipe e o Vitor. Estamos à disposição, meus caros. Obrigado novamente pela participação. Sigam em frente. Felipe. Obrigado, professor. Obrigado pela presença, de qualquer forma. Sabe que às vezes é correria, né? Mesmo nem sempre a gente consegue abrir um espaço assim o dia inteiro, então não acontece, não tem problema não. A gente precisa encaixar. Mas obrigado, professor. Obrigado, professor Sandro, né, pela presença, a gente pôde acompanhar. Obrigado, professor Russo, também pela fala, também pela fala do Daniel. Sou ruim com nomes. Daniel, né? Muito boa fala do Daniel. Eu vou começar a falar um pouquinho. Eu não devo demorar muito, coisa de 20 minutos. Mas vamos começar. Eu vou começar porque existe um ponto interessante assim da minha sublinha. A minha preocupação principal, se eu fosse assim demarcar nos últimos anos, ela é fruto de uma tentativa de tentar compreender uma relação possível entre a filosofia do direito e a história. Então, grande parte dos meus estudos, eles estão perpassando essa relação entre história e filosofia do direito. E aqui é história como disciplina, porque se a gente fosse especificar mais, o que eu realmente estou preocupado é um efeito da teoria da história na filosofia do direito, que é o que eu quero explicar aqui, e depois eu falo um pouquinho sobre o que a gente estava fazendo e o que nós devemos fazer no próximo semestre. Mas a filosofia do direito, ela foi fortemente marcada por dois grandes momentos, dois grandes momentos da forma de percepção do tempo. Porque, vejam só, muitas vezes, quando a gente pensa em relacionar a história com filosofia do direito ou algo do gênero, a primeira coisa que vem à nossa mente é a função da história como algo bem história positivista, bem história henrickiana, um relato de grandes acontecimentos e grandes autores. Então, normalmente, quando a gente pensa logo na história, a função que a história vai ter no conhecimento, a primeira coisa que vem na sua mente é: ótimo, essa pessoa vai nos explicar a história do Kelsen, a história do Hart, a história do Dworkin,
e as teses principais que eles montaram. Normalmente é isso que vem à nossa mente. Mas um dos grandes avanços no debate da teoria da história, desde os anos 80, principalmente dos anos 80 para cá, mas pode antecipar para os anos 50, 60, se você partir desde o Koselleck, mas chegar principalmente no Hartog, um dos grandes ganhos que você tem na história é a percepção de que você também tem um objeto, você também tem um objeto de pesquisa, que normalmente não é trabalhado, ou ele é simplesmente considerado como dado, e que nós podemos trabalhar com ele, que é o próprio tempo. Então, o tempo, muitas vezes, é um conceito que é ignorado. Não pelo professor Sandro, eu queria que ele estivesse aqui, inclusive, porque ele estudou durante um bom tempo o Riquet. Então, ele seria alguém que seria bem interessante de ouvir, porque o Riquet é um que não esquece. O Riquet ignora o tempo. Mas o tempo e os avanços da teoria da história desde a década de 80, eles começou a existir um desenvolvimento de uma ideia de que nós podemos tentar compreender a nossa própria relação com o tempo e não somente com a história. Então, como é que nós percebemos o tempo? Como é que nós percebemos passado, presente e futuro? Como é que isto muda a nossa própria forma de fazer história? Então, a história, ela passa por esse processo de transformação. Ela passa por um processo de transformação no qual o próprio tempo se torna objeto, e dessa análise do tempo você começa a ter uma ampliação metodológica. Então, se a gente for falar, por exemplo, do Hartog, você começa a ter a ideia de regimes de historicidade. Então, em cada época, você tem um regime de historicidade que se relaciona ao quê? A forma que o sujeito daquela época, pelo menos a forma que o historiador interpreta, que o sujeito daquela época compreendia passado, presente e futuro. Então, como é que nós compreendemos o nosso passado? Como é que nós compreendemos o nosso presente? Como é que nós compreendemos o nosso futuro? Essa análise sobre o próprio tempo é uma das grandes preocupações da teoria da história, na teoria da história contemporânea. Mas o que é que isso tem a ver com o direito? O que é que isso tem a ver com o direito e principalmente com a filosofia do direito? Os grandes pontos de contato entre filosofia do direito e história, ele aconteceu principalmente durante a Escola Histórica Alemã. Foi principalmente durante o período da Escola Histórica Alemã que você tem uma conexão entre história e filosofia do direito. Aí vocês devem ter visto, inclusive, em outros autores que até têm efeitos dogmáticos, como Savigny, vocês devem ter visto em algum momento, ele falando sobre como é que você deveria interpretar o direito. No mínimo, em direito civil, falaram de Savigny para vocês. E como é que ele vai explicar sobre a propriedade e outros ideais. Só que a forma que a escola histórica alemã trata a própria interpretação do seu próprio tempo... Desculpem, está frio aqui no Rio de Janeiro, e como um bom paraense eu não sei lidar com frio. Um bom paraense baixa para... a temperatura reduz para... Está 18 agora, está mais quente. Só desce para 18, a gente já fica gripado pelo menos uns dias. Então, voltando, a filosofia do direito, ela então vai se consolidar com a forma de leitura do tempo que ela ou é estritamente conservadora, como no caso vai ser grande parte da escola histórica, ou ela vai se vincular com os ideais de modernidade, uma crença em um progresso imparável do direito. Esses dois vão andar de mãos dadas, muitas vezes, ou um conservadorismo, ou uma crença no progresso do direito. Desses dois processos, a filosofia do direito contemporânea vai acabar se aprisionando, pelo menos a filosofia do direito contemporânea tradicional, vai acabar se aprisionando entre esses dois elementos. E onde é que a gente vê isso? Principalmente na discussão da chamada teoria do direito, dentro da filosofia do direito, que vocês também já viram sobre como introdução ao estudo do direito.
Ou seja, quando você vai parar para analisar alguns autores como Kelsen, Hart, Dworkin, e começa a tentar perceber a forma com que eles percebem o seu próprio tempo, você vê sempre uma tentativa marcada pela marca da modernidade, de uma crença de um direito que evolui, um direito contemporâneo que é muito melhor do que qualquer outro direito, e que esse é o caminho que nós devemos seguir, e uma falta de desenvolvimento sobre a história e sobre esse tempo. Então você vê que não existe uma preocupação em tentar compreender o próprio tempo e como é que o direito se relaciona com ele. Aí a gente chega no que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo a leitura de uma obra do Bryan Tamanaha, que é uma preocupação, que é uma tentativa de... Não é uma tentativa apenas de temporalização, mas é uma tentativa de... que isso ele não consegue fazer ainda, mas é uma tentativa de adicionar profundidade social, histórica e também política dentro da filosofia do direito. Então você tem uma preocupação completa de tentar refutar e tentar demonstrar os erros que existem na teoria da filosofia do direito tradicional, na teoria do direito, dos grandes autores como Hart, como Dworkin, como Joseph Rice. Então a minha preocupação ela é uma preocupação macro sobre a forma de ver o tempo, mas por enquanto nós estamos trabalhando com um autor como Tamanaha, que já vai ser alguém que vai tentar dar essa multidisciplinariedade para o direito. Esse semestre a gente está meio... O pessoal está ali do lado. Acho que estava a Natália também. Está a Natália, está o Vidac, está o... Os lados dele está o... Oh, meu Deus. Brinquedo. Mas esse semestre, esse primeiro ano para a gente foi um pouquinho bagunçado. Foi bagunçado porque, no meu caso, eu me mudei. Eu saí de Belém, vim morar no Rio de Janeiro. E mudança é sempre um processo difícil. Vocês imaginam que é mudança, mas é casamento em Belém, enquanto eu moro no Rio, para a gente voltar a fazer isso. É caótico. Mas agora eu já estou bem estabilizado. E o que a gente está fazendo é o quê? A gente está acabando a leitura, já vai acabar, inclusive, para avisando o pessoal. Devemos voltar nas próximas semanas. Nós vamos voltar para acabar a leitura do Bryan Tamanaha e nesse final de semestre começar para finalizar no semestre que vem uma produção científica sobre o tema. Exatamente porque o Bryan Tamanaha é um autor que ainda não tem tanta leitura no Brasil. Não existem muitas leituras sobre o Tamanaha no Brasil. Acho que tem uma dissertação no máximo, não tem muito artigo científico. E a nossa preocupação nesse primeiro momento é fazer exatamente essa defesa da ideia de que outros conhecimentos, como da história, da antropologia, da sociologia, eles são necessários para compreender o direito, não somente aquela visão tradicional de que o direito ele funciona como uma área autônoma com poucas intervenções. No semestre que vem, logo adiantando um pouquinho para vocês, eu já tinha conversado com os alunos do grupo, a nossa ideia era fazer um trabalho mais introdutório sobre história do direito. A nossa ideia era para o semestre que vem até dar um passo atrás. Nós já estávamos discutindo um livro contemporâneo, mas no próximo semestre dar um passo atrás para nós lidarmos com uma obra mais introdutória. Até agora, a obra que está sendo decidida é que a gente vai ler a Cultura Jurídica Europeia, do livro do Espanha. Até o momento, nossa leitura vai ser Cultura Jurídica Europeia, que é um clássico. É um clássico, eu não canso de falar. Toda vez que eu releio Cultura Jurídica Europeia, um capítulo, eu sinto que eu não sabia nada da última vez que eu li. Eu acho muito bacana isso. Acho muito bacana como o Espanha ele consegue entrar em tantos debates diferentes da história e da história do direito ao mesmo tempo, que quanto mais você estuda e volta para o texto, você vai complementando o que você não sabia antes com o que você sabe agora, e o texto vai aprofundando e vai ficando mais denso, mais interessante. Então é um texto que ele consegue ser tanto um manual para quem está começando, mas também um livro rico para quem já tem um pouquinho mais de experiência nas leituras da área. Acho que vale a pena, acho que vale muito a pena. Então, seria mais ou menos isso que eu queria falar. Eu não queria falar muito, até porque o nosso tempo já está bem adiantado.
Mas queria agradecer a presença de todos, agradecer a participação, as falas que já foram realizadas antes de mim, do professor Sandro, do professor Russo, e dizer que é isso, que eu acho que a gente está dando um passo muito importante para o estudo de História do Direito no Pará. Nós estamos dando um passo que precisava ser dado, mesmo com um contexto da pandemia, um contexto que não ajuda muito, mas nós já estamos saindo dele, né? Nós precisamos agora aproveitar esse momento. E quem quiser entrar nesse barco com a gente, fique de olho nas nossas redes sociais, nos nossos eventos. A gente também tem um canal, o canal está só com um vídeo agora, mas eu acho que vai ficar com 4 daqui a mínimo um mês. Então procurem o nome do grupo, que nós temos um canal no qual a gente está postando algumas palestras que foram realizadas, tanto pelo professor Sandro, quanto por outros professores no nosso último evento que foi realizado, que contou com a presença do professor Diego Nunes, do professor Gustavo Siqueira e do professor Gustavo Cabral, que foi muito interessante. Então, talvez, acho que inclusive uma parte de vocês deve ter visto, mas vale a pena dar uma olhada de novo, certo? Então, obrigado. Russo, passar a palavra de volta para você, caso queira falar, abrir espaço. Não, vamos só trocar uma ideia aqui, né? Tem que ouvir vocês também, né? Estão aí só ouvindo, né? Isso não é postura de historiador. Querem ser historiadores, vocês? Pesquisarem a história, a relação entre história e filosofia do direito. Tu já ensaiaste, né, uns passos aí de historiador também, mas todos vocês estão convidados. Alguém aqui participou do colóquio Judex Perfectus? Sim ou não? Só quem era? Nem vocês participaram, que era da linha? Não, faltaram. Isso aí está sendo anotado pelo professor Felipe. Tá? Mas nós realizamos agora, no início do semestre, o colóquio Judex Perfectus. Esse colóquio contou com as palestras que o professor Felipe já falou, que daqui a pouco vão para o YouTube, mas contou também com um painel interessante, que foi o painel de apresentações de trabalhos das pessoas das linhas, certo? Então, um grupo de pesquisa, para vocês entenderem, um grupo de pesquisa não é um grupo de mera leitura. Isso poderia ser chamado de grupo de estudos, né? Então, senta, lê todo mundo e tal. Normalmente só um lê, não é isso? Um lê e vai explicar para os outros acompanham, né? A não ser que o grupo seja aquele grupo do Judex Perfectus mesmo, que todo mundo lê o texto, ninguém não lê, mas ele tem que oferecer um trabalho acadêmico. Então, nos próximos eventos, não pode não ter pôster do Judex Perfectus. Na próxima jornada, vocês que irão entrar no grupo, tenho certeza, e quem já está, não pode não apresentar. No Comped não pode não ter mais trabalho do Judex. No Congresso Brasileiro de História do Direito não pode não ter uma comitiva do Pará, certo? Então vão logo aí economizando, tá bom? Colocando aí enfim, as movimentações das finanças, colocando lá numa aplicação, né? O professor não sobra para colocar na aplicação, né? Então vá se organizando, porque com a abertura dos eventos presenciais, por exemplo, nós temos a possibilidade de você participando ou não do grupo, se precisar de orientação para esse tipo de coisa, certo? Nós iremos ocupar espaço, porque nós somos no norte do país o único grupo de pesquisa de história do direito, isso aí pelo menos que a gente conseguiu mapear na plataforma do CNPq, nós somos o único da região norte. E durante muito tempo fomos muito poucos. Agora não somos mais. Então a gente teve um hiato aí, né? Entre a pesquisa de mestrado do professor Sandro até as novas pesquisas que a gente desenvolve agora, passou um tempão sem pesquisa de história do direito. E o Pará merece esse espaço, porque aqui a gente tem uma cultura jurídica muito forte. Mas se você quiser pesquisar cultura jurídica no local de onde você veio, ou de outros locais onde você mesmo nem more, por exemplo, Daniel pesquisa história do direito no local onde ele não mora, mas que foi importante para o Brasil, que é a história do direito da Escola do Recife. Todos vocês estão convidados a gente fazer isso, beleza? Alguém aqui já tem alguma ideia do que pretende pesquisar? Vocês dois aí. Já estão pensando no produto acadêmico que vocês vão apresentar? Pôster, artigo, apresentação, certo? Alguém aqui tem interesse de pesquisar alguma coisa em história do direito?
Alguma coisa eu tenho, né, professor? Só não sei o que, certo? Então, peguem o celular para a gente fechar. Peguem seus celulares, certo? Pegou? Entra no Instagram e segue o @JudexPerfectus, beleza? Se você já segue, sei lá, faz alguma coisa lá para criar engajamento, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos fechar. Quer falar? São 3 linhas. A linha do professor Sandro, de História do Direito Público, a minha linha de História Intelectual e dos perfis intelectuais, e a linha do professor Felipe sobre a relação entre teoria do direito e história, certo? Então, a linha que a gente chama, só pegar a linha, o título da palestra, Debates Contemporâneos em Educação Jurídica sobre Pesquisa, Direito Público, professor Sandro, e Crítica, professor Felipe, certo? Então, no Instagram e o YouTube, por hora, tá? Mas se você quiser, a gente está aberto para criar um blog. Bora criar um blog? A gente faz lá, em vez da gente publicar artigos completos, a gente publica lá excertos, né? Publica partes de artigos, já conta como produção acadêmica que você colocar no seu Lattes, certo? Vocês não são desse tempo, mas o professor Sandro ele tinha um blog. Não sei se ainda está ativo esse blog, procura lá. Esse blog lá. Já tem os textos lá da casa. Ele não atualiza, mas tá. Pois é, mas ele existe. Então a gente pode criar essas plataformas. Inclusive, se um dia vocês quiserem, a gente pode fazer o podcast do Judax, tá? Mas quando a gente tiver mais taludinho, que a gente tiver coisa para falar e, obviamente, aparecer para o Brasil de forma bastante, assim, digamos assim, robusta, né? Então a gente já apareceu, o Brasil já conhece a gente já conhece a gente por causa do professor Antônio Manuel Espanha, já conhece a gente por causa dos professores que fizeram a palestra no colóquio do Judex agora, e nosso objetivo não é que eles nos conheçam, é que eles conheçam vocês também. Então, a gente vai dar espaço e dar espaço para que vocês falem. Vocês são pesquisadores tanto como nós. Nós temos um pouco mais de experiência, mas vocês são pesquisadores. Então, vocês têm que expressar as ideias de vocês e vocês têm que ser criticados. Você tem que ser criticado. Isso aqui que você está falando não tem embasamento científico historiográfico. Isso aqui que você está falando não se confirma. Qual é a fonte que você está se baseando para falar isso? Ou você só pegou 10 livros e compilou esses livros? Na pesquisa historiográfica, mesmo a pesquisa de cunho da história da filosofia, ela se baseia em fontes. Fonte bibliográfica e fontes documentais, majoritariamente. Mas as nossas pesquisas não são meras revisões de literatura. Isso, para nós, na historiografia, funciona de uma forma um pouco diferente. Tranquilo? Bora bater uma foto? Fala aí. Professor, como o senhor acha que a gente, que não tem muito contato ainda, pode descobrir ou conhecer essas figuras jurídicas que representam esses perfis intelectuais aqui no Pará? Porque você falou vários nomes e tudo mais, mas eu não conhecia eles, entendeu? Eu não tenho nem noção de por onde começar a conhecer. Poder entrar na linha e poder pesquisar junto com o senhor, entende? Perfeito. Nós temos muitos problemas. Por exemplo, a maior parte de vocês não tem uma formação e eu também não tinha, enquanto estudante de Direito, tá? Uma formação em teoria da história, que é uma área ultra importante. Por exemplo, vou fazer uma enquete aqui. Alguém aqui já ouviu falar de Escola dos Análises? Levante a mão. Quem já ouviu? Já ouvi. É simplesmente a maior escola historiográfica, a mais importante história historiográfica no século XX, da França. A mais importante. Se tu não ouviu falar da mais importante, eu não vou nem perguntar da menos importante. Então, tudo isso é o primeiro passo. A gente está tentando entender quais são as dificuldades para fazer, por exemplo, um mini curso de teoria da história. Essa é uma dificuldade, por exemplo, que eu tive que superar, mas eu superei lá atrás. Quiçá, por exemplo, você agora que está querendo partir para a pesquisa. Aí vem o segundo passo. Como é que eu entendo sobre quais são as fontes que eu vou buscar sobre história intelectual do Pará? Aí você vai ler a memória histórica da Faculdade de Direito, você vai começar a pesquisar sobre isso, você vai lá pesquisar minha dissertação, que já fez um compilado interessante, mas, de fato, é coisa que tem pouco material. É por isso que a gente está pesquisando sobre isso. Então, preste atenção. Quer começar? Não sabe por onde começar? Cola na gente. Participa de uma reunião, escuta lá o que o pessoal está falando. De fato, por exemplo, não se ouve tanto falar, mas
Depois que você lê um primeiro livro de história, por exemplo, do professor José Reinaldo de Lima Lopes, você lê esse primeiro livro, você vai se habituar com os nomes. Você vai se habituar com um nome chamado Clóvis Bevilacqua. Quem sabe quem é o Clóvis Bevilacqua? É o cara dito como o pai do Código Civil de 1916. É só isso. Ele é um doutrinador, sim, do direito civil. Mas não só. Ele é como se fosse o... Como é a palavra? Que concebeu, tá? O Código de 1916, que é um Código Civil ultra importante, que vigorou até 2002, quando se substituiu, mas se substituiu ele em partes específicas. Então, esse cara é um cara importante. Outra pessoa, quem são os doutrinadores de direito penal, da criminologia? Quem são essas pessoas? Aos poucos você vai descobrindo, mas isso envolve a leitura de livros, a leitura de textos e a leitura principalmente do que está se produzindo agora. Então, quer entender o que você pode pesquisar? Lembrando que, só um detalhe, a gente está encontrando também uma dificuldade gigantesca no seguinte ponto. As pessoas hoje têm uma dificuldade em entender o que é pesquisa científica de forma muito grande. A ponto de que, quando você fala, vamos pensar num problema de pesquisa. Uma parte de vocês já ouviu falar de problema de pesquisa, mas como é que eu chego no problema? Aí o cara já chega falando, eu queria pesquisar tal coisa. O primeiro passo de toda pesquisa é o interesse, mas o segundo é a revisão bibliográfica. É o passo fundamental, inicial, básico. Você tem que ver sobre aquilo que você quer pesquisar, o que já tem escrito. É o estado. Perfeito. Que linda palavra, eu amo essa expressão. É o estado da arte. Você tem que chegar até onde foi produzido. Até onde já foi produzido não é pesquisa. Até onde já foi produzido é estudo. Dali para frente você vai conseguir propor um legítimo problema de pesquisa que resolva algo inovador de fato, ou para avançar para além da borda do que já foi pesquisado, ou então para estudar o que já foi pesquisado sobre um outro viés, que também é pesquisa. Nesse caso, né, você não pode querer, por exemplo, partir do nada como se você estivesse inventando a história. Nem eu, por exemplo, que fui pesquisar sobre coisas que eram novas, digamos assim, tá? Não parti do nada. Eu parti, por exemplo, do Letras Jurídicas no Pará, do Eidorf Moreira, que faz um compilado dos livros jurídicos que foram escritos no Pará. Já é um material. Eu vou partir lá do Antônio Baena, que falou sobre a cabanagem. Eu vou partir... Tu tá entendendo? Então, esse tatear é o primeiro passo para uma pesquisa. Foi o que foi apresentado pelo pessoal da minha linha no colóquio Judex Perfectus. Eles apresentaram a revisão bibliográfica que eles fizeram. E não tinham ainda condições de apresentar um artigo. Por quê? Porque ainda estavam se habituando com o mundo da pesquisa. Essa também é uma habituação que você e todos vão precisar passar para realmente se tornarem pesquisadores. É isso que a gente pretende ensinar. Esse semestre, como as atividades já estão correndo, a gente ainda pretende fazer um mini curso de teoria da história. A gente ainda pretende visitar o Centro de Memória da Amazônia, que é o centro da UFPA, que reúne os documentos que iam ser descartados, iam ser jogados fora pelo TJ, e a UFPA conseguiu que isso não fosse descartado. Então estão lá os processos judiciais desde o século XVIII, que também é uma fonte de pesquisa historiográfica. Você quer saber, por exemplo, como é que funcionava o feminicídio no Brasil? Você vai lá, vai verificar, existiam processos sobre homicídios de mulheres, porque não existia categoria jurídica feminicídio, mas existia o fato, mulheres eram assassinadas. Como é que funcionava o crime, por exemplo? Estou falando só da esfera criminal, tá? Mas você poderia estudar inventários, você poderia estudar lei de terras, você poderia estudar um monte de coisa. Pode estudar um monte de coisa. Como é que funcionava, por exemplo, aquela história muito interessante chamada legítima defesa da honra? Certo? Fui traído e eu fui lá e matei a minha mulher. Qual era a tese de defesa? Uma tese possível de defesa. Eu agi para defender a minha honra. E aí fui lá e por exemplo, fui inocentado sobre como é que funcionava isso na época. Aí você vai analisar as sentenças lá e tal. Isso é um trabalho, né, de pesquisa historiográfica que, nesse sentido, tem técnica que você precisa aprender. Nesse sentido, tem teoria que você precisa dominar. Nesse sentido, tem diálogo com outras pesquisas no Brasil inteiro. A minha não é a única do que eu faço e nem a sua, possivelmente, vai ser a única
do que você faz no Brasil, muito menos no mundo, certo? Então, ficam todos convidados aí para essas atividades. As que puderem ser abertas, vocês participarem, nós iremos convidar. Tranquilo? Vamos tirar uma foto? Todo mundo aqui para frente, então. Wake up, my friends. É uma selfie, Daniel. Abre espaço aí pro Felipe. Obrigado, pessoal. Todos um bom dia. Muito estranho isso de bater. Eu tô me olhando, mas eu tô atrás. Aí tem coisas da foto. Ainda agora eu mexi num computador, era no outro, uma confusão. Que a gente tem esses dois confusos. Obrigadão, Russo.